Oi pessoal, tudo bem? A Bíblia é o quê? Você sabe? Tem muitas respostas, muitos comentários, muitas perguntas sobre esse assunto. E esse vai ser o tema da primeira aula, do primeiro módulo, que vamos estar fazendo aqui no curso Discípulos. Fico feliz que tenha vindo conhecer a gente, assista a aula, ela começa depois da vinheta. Até lá! Cuida bem das coisas principais, arraigado sempre firme na palavra do Senhor, nada vai te abalar as raízes. O que é a Bíblia, afinal de contas? Na verdade, se você parar para pesquisar, analisar, olhar, fuçar a internet, por aí livros, conversar com as pessoas, você vai descobrir muitas opiniões. Algumas totalmente desencontradas. Algumas apenas uma variação, ou aqui e ali, coisa que não chega a afetar. Mas o fato é que é interessante que este livro gera tamanha controvérsia e tanto questionamento. É um livro que foi composto há milênios, foi concluído há quase 2000 anos atrás, mas até hoje as pessoas ainda estão brigando e discutindo, muitas vezes por algumas coisas até mais sérias, brigas até mais pesadas. Durante os últimos 2 milênios em especial, muitas pessoas foram mortas por crerem nela, por aceitarem ela como uma verdade, e outros mataram por não quererem que ela fosse divulgada. E até hoje, em muitos países muçulmanos, por exemplo, nos países comunistas, por exemplo, a Bíblia ainda é razão para prisão e até morte dos seus portadores. Em alguns lugares, você entrar, em alguns países, perdão, não lugares, mas em alguns países, você entrar com uma Bíblia é razão de você ser preso. Mas mesmo em lugares, pensando bem, lugares também. Se você abrir uma Bíblia numa escola pública, muitas pessoas vão olhar torto para você. Se um professor usar uma Bíblia para dar uma aula, só pela questão do texto, da beleza do texto, da formação do texto, não por uma questão de fé, nada disso, ele vai ser perseguido. Por que todas essas opiniões? Por que toda essa controvérsia? Por que toda essa situação ao redor da Bíblia? O que é a Bíblia, afinal de contas? Será que nós sabemos? Poderemos entender? Vamos pensar nisso. Um ponto muito importante é saber diferenciar o conteúdo do objeto. Como assim? Mas a Bíblia não é a Bíblia? A Bíblia é a Bíblia. O livro onde estão escritas aquelas palavras, nós chamamos também de Bíblia, mas ele é um livro. Então, nós temos que entender que muitas vezes as pessoas acabam confundindo as duas coisas, ou tornando as duas coisas uma única coisa, e não é esta a melhor solução, não é o melhor caminho. Por quê? Porque a gente pode incorrer numa excessiva fixação num objeto, que pode derivar, porque alguns chamam de bibliolatria, adoração do livro. Sim, é bom que você tenha a sua Bíblia, você tenha cuidado para com ela, que você goste dela, que você zele por ela, que você não jogue em qualquer canto, que você sempre tenha ela como algo que você está sempre usando e manuseando. Perfeito, não há problema nenhum. Isso é bom. O problema surge quando você começa a achar que aquele material, aquelas folhas, aquela tinta, aquela capa é a palavra de Deus. Deixa eu ver se vocês entenderam claramente. Eu não estou negando que ela seja ou não a palavra de Deus, nem afirmando. No momento eu ainda não cheguei nesse ponto, eu vou tratar daqui a pouquinho. O que eu estou falando é que uma coisa é o que está escrito nela, outra coisa é o material em que está escrito isso. Então eu preciso fazer essa distinção muito clara nesse momento, para que não haja confusão, não haja um mau direcionamento. Infelizmente, algumas pessoas incorrem nesse erro e até abusam desse erro. Um exemplo clássico é o famoso abrir a Bíblia no Salmo 91 e deixar aberto na sala para evitar que o mau espírito entre. Virou um amuleto. Virou superstição. Virou crendice. Eu passo a achar que o objeto possui algum poder. Ou então,
Eu uso a Bíblia para colocar na cabeça de alguém para poder tirar uma doença, uma enfermidade, ou qualquer que seja. Novamente, eu estou tornando aquele objeto em algo muito além do que ele deveria ser visto. Então, pessoal, saibam distinguir a Bíblia objeto da Bíblia conteúdo. São coisas que não podem ser. Estão juntas, caminham juntas, e hoje em dia, inclusive, a coisa já mudou bastante, porque hoje você vai ter até as famosas Bíblias online. Você vai ter as Bíblias que estão nos textos, nos celulares, nos tablets, nos computadores. Eu tenho aqui no meu computador softwares de Bíblia para fazer consulta em vários idiomas. Eu tenho também no meu celular. Vou até mostrar para vocês aqui. Eu tenho aqui. Cadê? Onde está? Opa, perdi. Aqui. Você tem aqui o My Bible. Não dá nem para ver direito. Está muito claro aqui a Bíblia. Está vendo aqui a Bíblia? O texto da Bíblia está aqui. Está vendo? Eu tenho aqui. Aqui comigo. Assim como eu tenho, estão vendo aqui atrás, um monte de textos bíblicos em grego, em hebraico. Eu tenho uma parte, no outro armário, só Bíblias em português, Bíblias em espanhol, Bíblias em inglês. Eu tenho. Gosto, preservo, mantenho limpinho, cuido delas. Mas são os objetos. Ou, nem tanto objeto, o virtual, no celular. Eu preciso entender que uma coisa é o conteúdo, esse conteúdo é o que importa realmente, outra coisa é o objeto. O objeto tem sua importância e é correto que você cuide dele. Mas não adianta nada você ter com 100 objetos Bíblia na sua casa, de várias versões, se você não conhece o conteúdo. Então, esta questão que eu quero trabalhar com vocês, essa questão que eu quero que vocês entendam, tá, no primeiro momento. Objeto é uma coisa, conteúdo é outra. Apesar de terem o mesmo nome, Bíblia, não são exatamente a mesma coisa. Elas estão interligadas, mas não são. Eu não posso achar que, objeto. Então, às vezes eu vejo uns relatos por aí, uma casa pegou fogo e só ficou a Bíblia inteira. Houve um acidente, todo mundo morreu, mas a Bíblia não se prejudicou. Cuidado, isso é perigosamente próximo do sistema de idolatria ao objeto. Veneração ao objeto. Não é isso que nós queremos que você entenda, não é isso que eu ensino, que eu concorde, não é isso que eu vejo como ensino da própria palavra de Deus. A gente vai tratar disso com mais calma. E sim, eu creio que ela é a palavra de Deus. Por exemplo, nos primeiros anos da igreja cristã, eles não tinham o Novo Testamento. E na verdade só foram ter o Novo Testamento tempos depois, e num único volume, muito tempo, séculos depois. Hoje nós temos até no celular, no tablet, no computador. Daqui a alguns anos, não sei como vai ser, se o jeito que continuar avançando a ciência, a gente vai ter talvez outras formas. Alguns falam em redes neurais, né? Você vai ter acesso por um sistema de rede neural. Não sei, não estou discutindo nem questão se isso é escatológico, não é? Esse é outro assunto também. Mas o fato é que nós tivemos há muitos milênios, em pergaminhos, em rolos de couro de animal, depois passou para papel encadernado, eram enormes, não dava para levar, aí foram diminuindo, até que virou eletrônico. Temos em áudio, temos em braille. Então, uma coisa é o objeto, outra coisa é o conteúdo. Tem o mesmo nome, mas não é a mesma coisa, tá bom? Bom, alguns dizem que a Bíblia é só um conjunto de poesias, mitos e sabedoria de povos do passado. Não vou negar que não haja poesia e que, claro, há sabedoria em toda ela. Mas quando é apresentada a ideia de mito, aí você vai ter basicamente duas linhas de pensamento. Mas não são muito diferentes na verdade. Quando Bultmann, por exemplo, vai falar sobre a questão do mito dentro da Bíblia, ele está tentando mostrar que é a criação de um processo de pensamento que gera uma mitologia. Mas, no fundo, é um descrédito naquilo que ela é. Se eu falo que ela é só um conjunto de poesias, narrativas históricas, mitologia, sabedoria de povos antigos, então ela perde toda a sua validade no sentido de ser aquela que vai, ou não, nos guiar num processo de relação com Deus. Se eu, Victor Hugo Ramalho, eu a vejo dessa maneira, ela não tem mais razão de ser na minha vida
Não mais que um monte de livros que eu tenho aqui, que vão desde livros de ficção, que eu tenho alguns aqui na minha biblioteca, que eu aprecio muito, Isaac Asimov, por exemplo, tá? Livros sobre narrativas medievais, como Crônicas Arturianas, um gibi, o Manual do Tio Patinhas. Ela é equiparada a toda esta gama de obras, porque ela é tão somente, seria tão somente, nessa opinião, né, da questão do mito, um compêndio que espelha a forma de pensar de uma certa sociedade, ou de certas sociedades, no decorrer dos séculos. Infelizmente, você vai encontrar pessoas que se dizem cristãs ou se declaram cristãs e que usam esse argumento. Um exemplo padrão disso são os defensores, por exemplo, do pastorado feminino. O argumento deles é que a Bíblia é machista porque ela é refém da sua cultura, do seu tempo. Percebam que ao colocar, talvez não usem a palavra refém, mas digam que ela é ligada, eles estão colocando ela num patamar meramente humano. Este livro, a minha Bíblia, no caso é esse aqui, tá? Ela me acompanha há anos, tá? Eu tenho desde que eu fui ordenado ao pastorado, tá? Já vão 25 anos aí. E a Bíblia, ela acaba sendo, para mim, se eu considerar apenas como poesias, mitos e tudo mais um livro. Mas fica a pergunta, se ela é só mais um livro, por que tantas pessoas, através dos milênios, tentaram destruí-la? Ninguém está tentando destruir as obras de Malbataran, ou as obras de Epopeia de Gilgamesh. Ninguém está tentando queimá-las. Não existe ninguém dizendo, isso aqui deve ser esquecido. Mas com a Bíblia, não. As pessoas se opõem veementemente a ela, atacam, são inimigas delas. É uma questão de não aceitar. A razão é porque ela não é um conjunto de poesias inócuas, por mais belas que sejam, de sabedoria, por mais interessante que seja, ou de mitos ou história. Ela pode ter alguns desses elementos, não tem a questão de mitos, mas uma questão de poesia, tem sabedoria, tem narrativa histórica, mas há um fio que perpassa toda ela, do primeiro versículo ao último versículo, e este fio que perpassa ela, que une toda ela e a rodeia e a estrutura, é a presença da sabedoria de Deus, focada em ser comunicável e compreensível pelos seres humanos. Deus, eu vou tratar disso numa outra aula sobre a pessoa de Deus e por que ele legou a Bíblia, mas eu posso antecipar que Deus, por ser justo e por ser santo, entendeu e decidiu que deveria nos dar uma referência, um guia, para que possamos viver. E é por isso que eu sou um batista conservador, eu creio na palavra de Deus como ela é apresentada, ela está aqui, eu creio nela, ela dessa maneira, e não aceito adendos, acréscimos, como por exemplo, os mormons, que acrescentaram as obras deles, algumas das suas obras, os católicos romanos, ligados ao Papa, que acrescentaram 7 livros, a gente vai tratar talvez uma parte de história da igreja, a gente vai tratar disso no fundo também, e outros grupos que foram colocando os seus acréscimos, e grupos modernos que começam a dizer que tem novas revelações de Deus e querem colocar em pé de igualdade. Não. Eu, como cristão batista conservador, defendo que ela é suficiente para o ser humano, ela é suficiente para a minha preparação, capacitação e aproximação de Deus e para servir a Deus. Tem poesia? Tem. Belíssimas, belíssimas poesias. Tem história? Sim, a narrativa histórica. Tem sabedoria? Toda ela. Não tem mitos. Não tem invenções. Mas nessa poesia, nessa história, nessa sabedoria, em tudo isso, o propósito não é a própria poesia ou a própria história. O propósito é levar o ser humano a poder entender qual é a vontade de Deus para a humanidade. Mas eu não creio na Bíblia. É direito seu. E problema seu. Como assim? Eu não posso obrigar você a crer nela, nem pretendo obrigar ninguém a crer na Bíblia. Mas o que eu sei é que ela é para todos os homens. Creem os que não creem. Os que creem
são por ela beneficiados. Os que não creem, nela encontram condenação. Tá bom? Vamos continuar pensando mais um pouco? Alguns optam por afirmar que a Bíblia contém a palavra de Deus. E isso parece ser muito piedoso, correto e até cristão. Mas, na verdade, é uma afirmação enganosa. Se eu falo que ela contém e não que ela é a palavra de Deus, eu estou pensando, admitindo, afirmando, ensinando que ela contém outras coisas também. É comum hoje alguns dos pastores progressistas, Caio Fábio, Ed Renekiewicz e outros, usarem esse argumento. E aí quando você os questiona de forma mais contundente, mais próxima, eles vão dizer que na verdade o que eles querem dizer é que nem todo o texto bíblico é Deus falando. Às vezes até o diabo e outras pessoas falando. É claro, não é um ditado capa a capa, Deus falando. É uma narrativa que nós chamamos e reconhecemos como sendo a palavra de Deus. Por quê? Porque mesmo quando é Satanás falando, ou quando são homens falando, piedosos ou não, ou quando é o próprio Deus, ou um profeta, ou Jesus Cristo, ou o Espírito Santo, quem é que seja falando, tá? Se atribuindo a ele esta fala, o Espírito de Deus se atribuindo a ele esta fala, entendemos que esse conjunto de coisas é e deve ser entendido como sendo a palavra de Deus. Deus está usando outras fontes, outros canais, melhor colocando, não fontes, mas canais, fica mais clara a ideia de canais, para expressar a sua vontade. Mesmo quando há a ideia de uma frase contrária ao próprio Deus, quando Satanás fala no debate sobre Jó, por exemplo, dentro de um contexto geral, é sim a expressão do que Deus quer que as pessoas saibam. Por isso, é a palavra de Deus. Dizer que ela apenas contém é uma forma sutil de inserir um conceito mentiroso. Como assim, pastor? Como assim um conceito mentiroso? Sim, porque as pessoas começam a pensar, talvez isso não seja, talvez aquilo não seja. E de fato, muitos teólogos progressistas e liberais começaram a arrancar da Bíblia trechos. Não, isso aqui não é, isso aqui não deve ser em consideração, isso aqui não, isso aqui é da época, isso aqui é contexto. E aí vai surgir afirmações, como nós temos visto agora, ficou de moda no Brasil, atualizar a Bíblia, tornar a Bíblia inclusiva. Uma frase moderna agora que muitos pastores estão usando é tornar a Bíblia e a igreja relevantes para a sociedade. Queridos, sempre foram. Tudo que Deus fez, e faz e fará é relevante. Mesmo que as pessoas não o considerem, continua sendo relevante. Então, essa ideia de tentar dizer, ela contém, é uma ideia que ensina um erro. Na verdade, esta ideia contém um erro, contém uma mentira, contém uma blasfêmia até, porque está negando a autoria de Deus em todo o texto. E aqui vem a questão, se ela contém a palavra de Deus e outras coisas, então temos um problema. Como que eu vou saber o que é o que? Como que eu vou saber se esse trecho é? Ah, não, nós temos uma forma de analisar. Não, o problema é que acaba sendo subjetivo. É a questão de gosto do freguês. Se eu não gostei desse texto, eu vou dizer que então ele não tem uma clara inspiração divina. E aí que está o problema. E aí que está a questão. Muitas pessoas estão ensinando exatamente isso. Uma Bíblia ao gosto do freguês, em que isso eu não concordo, aquilo eu não concordo, aquilo eu gosto, isso aqui fica, não, isso aqui é muito legal, isso aqui eu vou dar uma alterada. E aí porque aí surge um monte de traduções hoje em dia. Nós vamos parar para avaliar, deve existir talvez milhares de traduções, versões e paráfrases da Bíblia. Algumas sumiram alguns versículos, algumas mudaram versículos, algumas têm uma linguagem totalmente sem poesia, sem compreensão fácil para o povo. Inclusive eu recomendo, para quem quer saber mais sobre versões, tradução da Bíblia, canal do pastor Rui Dias, depois eu vou colocar aqui um card aqui em cima, tá? Para indicar o canal dele. Ele trata muito bem, é um fera, é um especialista, um jovem pastor lá de Santa Catarina. Ele trata na verdade de toda essa questão de tradução. Eu conheço, eu sei, eu poderia dar aula, mas ele é muito melhor que eu, então eu recomendo o canal dele, tá bom? Vamos pensando?
Uma outra colocação, uma outra apresentação que fazem é que a Bíblia se torna palavra de Deus quando eu a leio e quando eu me aproprio, me relaciono, aceito ela como verdade. Então eles falam assim, não, a Bíblia é fechada, não é nada, mas quando eu abro e leio, então ela se torna a palavra de Deus. Parece correto, mas continua sendo o mesmo erro. Eu acabo tornando o objeto o conteúdo, e não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, eu não posso pensar dessa maneira. Ela é a palavra de Deus, mesmo que eu a feche, que eu a abra, que eu a coloque de ponta cabeça, que eu a vire de qualquer lado. Mesmo que eu nunca leia o livro Bíblia, o conteúdo Bíblia continua sendo palavra de Deus. Por quê? Porque não depende do indivíduo a validade da palavra de Deus. Mas ela tem a sua validade porque é a palavra de Deus. Se eu não busco, se eu não leio, se eu não vou atrás dela, eu estou, na verdade, me privando, estou fugindo de ter um relacionamento com Deus. E ela não vai se tornar verdade só porque eu abri. Aquilo que eu falei lá no começo acaba caindo num certo misticismo. Então hoje você vê muita gente que fala assim, eu vou ver o que Deus tem para mim. Fecha o olho, tum! Há muitas histórias engraçadas sobre essa questão, mas o fato é que isso é muito parecido com o realejo. Aquela maquininha que você tirava a sorte para dizer qual é a sorte do meu dia, o biscoito chinês. A caixinha de promessa. Não. Toda ela é palavra de Deus. Mesmo onde não entendo. Em especial onde eu não concordo. Porque apenas expõe pontos na minha vida que eu estou errado e que eu preciso corrigir. Ele está me corrigindo nesse processo. Então, ela é a palavra de Deus, fechada, aberta, lacrada, queimada, continua sendo. O livro fechado torna-se inócuo, é verdade, sem função. O livro aberto possibilita que eu tenha acesso ao seu conteúdo. Mas volta, estou repetindo N vezes até que você entenda claramente. O objeto não é o conteúdo. São coisas diferentes, apesar de terem o mesmo nome. Então, quando alguns teólogos começam a falar, não, ela torna-se viva quando eu abro, é até bonitinho, parece, puxa, que coisa piedosa, que coisa maravilhosa, mas é puro misticismo e, na verdade, é uma forma de negar a sua própria autoridade. Ela passa a ter, a autoridade passa para mim, porque quando eu abro, que ela se torna. Isso é mentira. Ela é. Gente, papo. Pensemos nisso. Sim, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não se torna, ela não contém, ela não é mito, ela é a palavra de Deus. Em que sentido? Como assim, pastor? Deus usou homens, situações, seres criados para apresentar a sua vontade e o seu plano para a humanidade. E isso lhe permitiu que fosse compilado num volume que hoje está em nossas mãos, que é a Bíblia. É claro que é toda uma história da evolução desse processo. Você vai encontrar muitos vídeos muito bons sobre o tema por aí. Eu vou ver se eu acho algum para indicar para vocês lerem, verem, assistirem. Não vou entrar nesse detalhe da questão da bibliologia, mas ela é a palavra de Deus. Eu, como cristão batista conservador, creio firmemente nisso, defendo isso e sei que é isso. Eu tenho plena convicção de que ela é a palavra de Deus, porque ela é que vai guiar a minha vida e ela é que a ferramenta que Deus tem, Deus disponibilizou para a humanidade, para guiar cada ser humano. Você concordando ou não, você gostando ou não, você achando certo ou não, isso realmente não interessa, não importa. Isso não altera a realidade do que é. Ela é a palavra de Deus. Quer dizer que cada palavra foi pronunciada por Deus? Não, não foi pronunciada por Deus. Mas Deus permitiu que essas palavras fossem compiladas, esses diálogos, essas narrativas, essas histórias reais, fossem compiladas, esses ensinos fossem reunidos em livros, nos 66 livros que nós temos, Antigo e Novo Testamento, e hoje temos, no nosso século XXI, o acesso aqui à Bíblia. Ah, pastor, você tem uma Bíblia, mas a capa é estranha. A capa é uma capa que eu comprei na Bolívia no meio da minha viagem, mas é a Bíblia assim, podem ver, é a Bíblia assim, tá?
Esta é a palavra de Deus? Sim. Mas este livro é só um livro. Se porventura um dia eu perder ele, se queimar, se alguém me roubar, roubou um livro. Eu espero que se roubar, leia. Se queimar, queimou um papel, queimou um couro. Mas não queimou a palavra de Deus, porque ela não vai passar. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Nós cremos nisso porque esta é a verdade. Nós sabemos isso. Não é uma crença no sentido de espero que seja. Mas é uma crença no sentido, sim, eu sei que é. E por causa disso, que milhões, bilhões talvez de pessoas através dos tempos buscaram este livro e encontraram nele o que está claro. Ele é a verdade, porque é a palavra de Deus. Eu não preciso buscar uma verdade dentro dele, cavar uma verdade. Ela é a verdade. E todas as demais verdades se baseiam nela ou estão relacionadas com ela. Tá bom? Essa convicção, ela é necessária, senão não é possível você desenvolver nenhuma relação com Deus. Sim, as pessoas podem chegar ao conhecimento de Deus sem ter acesso ao livro Bíblia. A própria Bíblia nos ensina isso, está lá em Romanos. Tá? Romanos capítulo 1 deixa muito claro isso pra gente. Vamos ler lá o texto, só porque não fica apenas, como dizem alguns irmãos, só das minhas palavras, tá? Mas vamos realmente ler o texto. Romanos, capítulo 1, versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas para que eles não fiquem inexcusáveis. E se você está perguntando qual é a tradução que o pastor Vitor está usando, eu vou mostrar para você aqui qual que é a tradução que eu estou usando. Opa, peraí. Opa, cadê? Aqui é a famosa Almeida Corrigida Fiel, a ACF da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, que eu entendo ser a melhor tradução em português que nós temos e a mais próxima do texto original. Também vai lá no canal do pastor Rui, assiste as aulas dele, fantásticas as aulas dele, tá bom? Muito bem. Vamos pensar mais um pouquinho? Mas qual é a diferença entre crer que a Bíblia é a palavra de Deus e todas as outras opções que a gente tratou aqui rapidamente? Simples. É muito simples. Todas as demais opções jogam a decisão, a autoridade final, no colo, na mente, na mão do ser humano. Mas se eu coloco dessa maneira, coloco esse poder na mão do ser humano, fica a pergunta. Se você não concordar com o que eu achei, então torna-se claro que há uma confusão. Cada um vai seguir para um lado, cada um vai achar o que quer, cada um vai arrancar o pedaço que quer, ninguém vai saber. Deixou de ser. Imagine um guia, um mapa, em que cada um escolhe como quer que seja o mapa. Não só a sua apresentação, mas as próprias rotas do mapa. Não, eu acho que essa rua não é aqui. Não, eu quero que eu seja ali. Não. Qual a validade desse mapa? Nenhum. Porque ela não conduz para lugar nenhum. Se há um Deus, e eu creio que é um Deus, eu já tratarei isso depois, Deus é real, Deus existe, Deus é. Então, nada mais lógico e coerente que ele tenha deixado para a humanidade um manual, vamos chamar assim, o manual do fabricante, que nós possamos ter percepção, compreensão e direcionamento. É por isso que todas as demais respostas podem parecer bonitinhas, estão até muito de moda na boca dos teólogos liberais, dos pastores progressistas, mas todas elas, na verdade, têm um único pano de fundo. E qual é o pano de fundo? Tirar a autoridade de Deus e colocar a autoridade na mão do homem. A opção de aceitar, saber, crer que a Bíblia é a palavra de Deus faz o correto, atribui a Deus a devida autoridade e a nós, seres humanos, nos coloca na posição de servos. Ser criado, ser menor, limitado, e vai ter que buscar no Criador a orientação do seu dia a dia, da sua vida, como viver a vontade de Deus, como executar a vontade de Deus. Lâmpada para os meus pés, diz o salmista. E é isto que é a palavra.
Ou você sabe que ela é a palavra de Deus, ou você não sabe nem quem é Deus. Ok? Bom, pessoal, estamos aqui acabando essa primeira aula, nosso primeiro módulo sobre a Bíblia. E qual o propósito desse curso? O que nós queremos com isso? O que eu quero com isso? A ideia não é, de jeito nenhum, ser um curso de bacharelado, licenciatura, dar diplominha, nada disso. O objetivo não é tornar você um teórico acadêmico, nem mesmo te dizer, olha, você agora pode ser pastor. Não, você não pode. Qual que é a ideia? A ideia é que esse curso seja acessível para todo mundo. Desde o mais jovem até o mais idoso, desde o mais experiente ao recém-convertido. A ideia dos cursos dos discípulos é exatamente ensinar a servir. Mas por que eu acho que eu posso dar aula? Não é que eu acho ou não que eu possa dar aula. A questão é que a minha experiência como cristão e como pastor me permite compartilhar uma coisa com vocês. Por isso também não é uma coisa aprofundadíssima, detalhada, nomes, não, bibliografias. A ideia é que você possa aprender um pouco para colocar em prática na sua vida. E você possa compartilhar isso com outras pessoas. Pastor, o curso é gratuito? Os módulos básicos estão sendo feitos todos de graça, vão estar tudo no YouTube à disposição, você pode assistir à vontade, pode compartilhar. Aliás, eu peço que você compartilhe. Vai aparecer aqui em algum lugar aqui na tela os nossos links para Facebook, Instagram, tudo mais. Mas eu vou ser bem claro, se você quiser de alguma forma ajudar esse trabalho, eu vou agradecer muito. Entre em contato com a gente via Facebook ou via Instagram e fala que cooperar com a gente. Por quê? Há tudo um custo operacional. É claro que tem. Além de ter todo o equipamento que eu tive que comprar, montar para poder dar essas aulas, né? Há o custo de luz, internet, tempo, tudo mais, em que eu separo uma aula dessas e acabo levando quase que um dia inteiro para montar. Eu não sou muito versado nessas coisas, eu sou sozinho, não tenho uma equipe me ajudando, né? Então, se você quiser e puder ajudar, valeu, obrigado, agradeço muito. Mas a ajuda vai ser orando por esse trabalho, para que ele possa ser útil para o reino de Deus e para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Compartilhando com seus amigos nas redes sociais, divulgando o nosso Instagram, o nosso Facebook, o Discípulos lá, o site, o discípulos.tel.br. Ajuda a gente nesse sentido. E se você puder ajudar financeiramente, olha, muito obrigado, porque as despesas existem, elas fazem parte da nossa sociedade. Eu preciso pagar domínio de internet, preciso pagar a assinatura da internet, preciso pagar minha conta de água, minha conta de luz, preciso... Se der um problema no equipamento, tem que comprar peça para substituir, para repor, tem que melhorar o equipamento, tudo isso está saindo, no momento, do meu próprio bolso. Mas se você puder ajudar, eu agradeço. Meu nome é Victor Ramalho, fique com a graça e paz de Cristo, que o Senhor seja sempre a tua fonte de sabedoria. E como eu normalmente coloco na internet, quem me conhece sabe que essa expressão, um fraterno amplexo.